Olá, Nação Guerreira, iniciando mais uma coletiva de imprensa com a treinadora Jéssica de Lima nesse pré-jogo entre Ferroviária e Palmeiras, o segundo jogo da semifinal do Paulistão Feminino. E os nossos setoristas, jornalistas, enviaram as perguntas para a treinadora Jéssica de Lima, começando então com o Diego Coche, dos Campeões da Bola da Rádio Cultura FM. Jéssica, o que esperar da partida diante do Palmeiras? Boa tarde, Diego. Eu espero um jogo muito desafiador, muito difícil. A equipe do Palmeiras é uma equipe que fez um investimento pesado esse ano e ainda não conquistou talvez as metas do ano, como ter pelo menos a Libertadores, ter tido algum título. Então eles vêm nesse jogo, nesse Paulista, tentar trazer uma resposta ao trabalho e ao investimento que eles tiveram esse ano. Vão estar jogando dentro dos seus domínios, vão estar jogando a primeira vez dentro da sua casa, então a gente acredita que é um time que vai tentar pressionar a gente e vir tentar se impor desde o começo do jogo. Segunda pergunta do Diego, você acredita que jogando em casa o Palmeiras pode sofrer uma pressão da torcida pelo resultado e a Ferroviária de favorecer desse ponto? Olha, eu acho que no segundo tempo talvez sim. Acho que no primeiro tempo elas vão apoiar bastante a torcida. A torcida do Palmeiras ainda não é uma torcida tão assídua assim. Então eu também não conheço muito o perfil da torcida do Palmeiras. Mas geralmente eles apoiam muito desde quando, às vezes que eu vi que fui lá. Acho que só contra o Corinthians que eu acho que o Corinthians era um clássico, então distou um pouco, mas geralmente é uma torcida que apoia muito desde o começo do jogo e torce muito para as meninas. Mas por ser todo esse contexto que eu falei, de pressão, de não ter nem conseguido talvez uma situação de Libertadores, de ter chegado numa final desse ano, de todos os investimentos que fizeram, e a torcida cobra muito, né? Talvez isso faça com que no segundo tempo possa ser a nosso favor, dependendo de como tiver o resultado da partida. Agora a pergunta da Franciele Alberto, a Fran. A Ferroviária sempre teve um sistema defensivo muito eficiente, mas como fazer com que a equipe consiga ser mais produtiva no terço final, criar mais, finalizar mais, ser eficiente principalmente jogando fora de casa? Olha, nosso time defensivamente, pelos dados, né, não posso falar, não é só o que eu acho, é os dados, né, a gente tem uma das melhores defesas do Brasil, sem sombra de dúvida. Mas infelizmente não tem aquele mesmo lugar de ter a eficiência que a gente precisa no ataque. Mas mesmo assim, acho que, se eu não me engano, acho que foram 3 jogos só que nós não fizemos gol nesse ano. Foi o 0x0 contra a Vai Kinderman, foi o 0x0 contra o Corinthians lá na Arena. Nem consigo lembrar outro jogo. Então, por mais que tenha, eu tenho muita convicção que a gente acaba fazendo pelo menos um gol no jogo. Então, o nosso time que chega é muito mortal, é muito eficiente. Quando ele chega com bastante, quando ele chega em boas condições. É claro que, às vezes, dentro das circunstâncias, a gente gostaria que saísse mais gols, que trariam uma tranquilidade maior na competição. Mas eu acho que a gente está buscando esse caminho. Agora a pergunta do Felipe de Abreu, do Entre Linhas. Com a suspensão da Mica, que é uma das principais peças de ataque da Ferrinha, como você bolou o time, Jéssica? Quem será titular? Não sei. A pergunta que não quer calar, não sei. Estamos aí testando, treinando, vendo as melhores possibilidades. Tem várias opções de jogadora, então a gente ainda está nas avaliações. Agora a pergunta da Mari Silvestre, do programa Elas com a Bola da Record News. Jéssica, o jogo de volta contra o Palmeiras será em um estádio com gramado sintético, algo que pode trazer desafios para ambas as equipes. A Ferroviária, como a gente sabe, tem uma preparação focada em campos naturais. Como vocês estão se preparando para a adaptação ao gramado sintético do Allianz Parque e o quanto essa mudança pode influenciar no desempenho da equipe durante a partida decisiva? Olha, a única forma que a gente vai ter que se preparar é mentalmente, porque não tem outra maneira de se preparar, porque a gente não tem como treinar em campo sintético, assim, nem acho que 2, 3 dias você se adapta tão rápido assim. Nós jogamos esse ano
jogos contra a Red Bull, que era campo sintético, mas era um sintético que não era muito bom, a bola quicava muito. Espero que lá na Arena Palmeiras, pelo menos a última vez que eu fui, há uns 3 anos atrás, era um sintético melhor. A bola não quica tanto assim, é muito parecido com uma grama natural. Infelizmente eu não consigo te responder somente lá na hora que eu vou conseguir ver essas circunstâncias e o quanto vai impactar ou não. A gente vai ter que tentar se adaptar o mais rápido possível. Agora, pergunta da Suleima Sena do Donas FC. Como você tem preparado psicologicamente suas atletas para lidar com a pressão de disputar uma vaga decisiva na casa do adversário, sabendo que ambas as equipes estão em busca do primeiro título da temporada? Como você trabalha para manter o foco, a confiança do grupo, mesmo com a pressão adicional pela vitória? Olha, eu sempre tento trabalhar nas meninas que elas... primeiro, que todo jogo é jogo de... você tem que ganhar. Aqui quem está com essa camisa que sabe da cobrança diária, sabe como a Ferroviária tem uma tradição no futebol, embora o que faz jogar é o comportamento que você tem naquele momento, né? Eu acho que são jogadoras que já passaram por circunstâncias esse ano, já pegaram estádios cheios e o trabalho é muito mais de trazer a confiança mesmo, a tranquilidade, para que elas façam o melhor delas. Agora a pergunta da Suzana Hernandes, do Dimensão Esportiva. Jéssica, o quanto a Mica faz falta no seu esquema tático para a semifinal e quanto o fator casa pode pesar nesse jogo? Olha, o quanto ela vai fazer de falta eu só vou sentir acho que lá na hora do jogo, né? Porque ela jogou praticamente quase todos os... Esse ano ela foi titular em todos os jogos. Então eu só vou conseguir mensurar quando estiver lá dentro da partida e depois. Antes eu não consigo saber. Mas de qualquer maneira a gente tem um elenco muito qualificado, tem muito boas jogadoras que eu acredito que com características diferentes possam trazer para a gente alguma questão positiva, principalmente. E o fator casa, é claro, é um adicional, a gente sabe que o time do Palmeiras vai buscar o resultado desde o começo do jogo, então nesse sentido a gente entende que a gente também pode extrair disso jogando fora de casa. Agora a pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e também do canal Nosso Futebol. Desde a reta final do Brasileirão, a Ferroviária tem tido dificuldades para sair jogando e construir quando o adversário exerce marcação mais alta, fato que tornou a acontecer no último jogo contra o Palmeiras. Quais fatores você detectou que tem impactado para essa dificuldade e o que você tem buscado para as atletas, com as atletas para solucionar esse problema? Bom, eu estava fazendo uma análise coincidentemente essa semana sobre isso e analisando alguns jogos, né, do campeonato. Não sei se vocês acompanharam a primeira semifinal do Paulista e outros jogos do Brasileiro. São poucas as equipes que, quando marca individualizado a saída, conseguem sair jogando. No máximo, conseguem jogar a bola pelo lado e dar uma longa no fundo. Se alguém trazer algum outro time que consegue sair construindo o tempo inteiro desde lá de trás, porque você individualiza. Você está com uma bola parada, um tiro de meta, bola parada, você sobe sua marcação e você individualiza. Eu acho sim que dá para melhorar, porque eu acho que nós temos qualidade com a nossa linha defensiva, eu acho sim. Mas de qualquer maneira, eu não vejo alguma outra equipe, até no masculino, viu? Eu assisto os campeonatos masculinos também. Toda vez que um time pressiona lá em cima, acho que tirando os times europeus, mas aqui no Brasil mesmo a gente vê que eles recorrem à longa. Então, se você for olhar nós contra o Palmeiras, todas as vezes que a gente avançou a marcação e individualizou, o Palmeiras também não saiu jogando e recorreu à longa com a própria goleira Natasha, entendeu? Então, acho que não é uma questão só da Ferroviária, eu acho que é uma questão a nível Brasil mesmo. Porque eu assisti o jogo da semifinal, na hora que o São Paulo subia as linhas do Corinthians também dava longa. A diferença às vezes é que uma jogadora consegue dominar uma bola e sair jogando, mas você vê que há um jogo aéreo, não é mais jogo no chão, é um jogo aéreo. Então eu percebo que isso é uma situação que acontece, individualizou, principalmente no tiro de meta ali, são poucas equipes que eu vi, pelo menos particularmente eu vi, assisti até o Campeonato Mineiro outro dia, o Cruzeiro e o América também, na hora que individualiza, sobe lá em cima, marcando individual,
acaba se recorrendo à longa, porque uma jogadora não vai sair, às vezes, jogando de pé em pé, de costa ali. Então, os times não fazem isso, eles jogam mais a bola para lateral e acaba dando a longa no fundo, para alguém dar uma cascada. Então, eu acho que é uma condição do próprio jogo mesmo. Aquelas equipes que acabam jogando com goleira, na parte de construção de jogo, talvez elas conseguem ter uma saidinha melhor. Mas eu não consigo ver assim, qual time no Brasileirão onde é marcado lá em cima consegue sair construindo tão certinho, não. Mas mesmo assim ainda, sabendo dessa questão, eu também trabalho muito com as minhas atletas a saída. Quando a gente se conecta bem nas saídas ali, a gente consegue sair pelo menos essa primeira marcação. E as situações que a gente conseguiu transitar no jogo do Palmeiras foi quando elas estavam marcando alto, a gente conseguiu transitar. Então a gente entende também que a gente tem algumas estratégias para poder combater isso. Eu só estou colocando que eu sei a dificuldade que é quando isso acontece. Mas tem estratégias que a gente conseguir fazer, a gente consegue sair. É que fica mais praticamente no duelo 1 para 1 o jogo inteiro. Agora as duas últimas perguntas, Jéssica, do Davi Surê do Portal Morada Arquibancada 98. A primeira: a Fiovera no seu comando oscilou em decidir decisões com jogos de volta em casa e fora de casa, vez ou outra intercalando nesse sentido. No caso do brasileiro mais recente, teve as voltas em casa conseguindo se comportar o costume nesse aspecto. Chegando de um empate em casa e agora tendo a decisão com o mando do adversário, pode ser um fator prejudicial à equipe, tendo em vista que o Palmeiras dificilmente mantém um mando de campo fixo? Como que foi o início da pergunta? Que a pergunta foi longa. A Fiovera no seu comando oscilou em decidir decisões com jogos de volta em casa e fora de casa. Vez ou outra intercalando nesse sentido. Oscilou em decidir em casa e fora de casa? Isso. Então só oscilou nas decisões, então, porque dentro e fora, só para entender, que eu não estava entendendo. Oscilou em decidir decisões com jogos de volta em casa e fora de casa. Vez ou outra intercalando nesse sentido. Entendi. Tenho que fazer esse retrospecto para eu conseguir responder bem. Bom, eu lembro que as decisões que a gente teve em casa desde quando eu cheguei aqui foi o Paulista, em 22, que eu já cheguei, né, as situações já estavam, a gente conseguiu classificar ainda, o time estava quase para não classificar quando eu cheguei aqui em 22, tanto que foi um ano que o Corinthians não conseguiu classificar, a gente classificou no Paulista, né? Teve jogo em casa contra o Palmeiras. Aí a gente teve jogo em casa contra o Palmeiras, ficou 4-4. E o jogo fora que foi gol 1-0, gol de bola parada, se que eu lembro que foi um gol de falta com o Andressinho. Depois a gente veio jogar agora, em 23 a gente jogou o Campeonato Brasileiro. Jogamos bem contra o Inter fora, estou falando dos decisivos. Jogamos bem contra o Inter fora, ganhamos de 1-0, ganhamos em casa de 3-0. Jogamos a semifinal fora contra o São Paulo, ganhamos de 3-1 e realmente depois do primeiro jogo aqui, o primeiro tempo a gente perdeu 2-0 e foi para os pênaltis. Depois fomos para a final com o Brasileiro. Na minha opinião, acho que jogamos bem contra o Corinthians aqui 0-0. E até acho que também jogamos bem fora lá, que a gente começou com 1-0 e acabou tomando uma virada lá do Corinthians, uma situação de bola parada também. Então, eu só estou tentando pensar. E depois a gente disputou a Copa Paulista, né? No final, que foram as decisões que a gente empatou os 2 jogos e ganhamos pênaltis. Aí eu concordo que tivemos muita dificuldade. Eu lembro da gente ter muitas jogadoras machucadas naquele momento lá. Né? Depois a gente vem para 2024, tem a Supercopa, que a gente joga... contra o Corinthians, fora, né? Contra o Flamengo, a gente foi de ônibus, depois volta de ônibus, vai de ônibus de novo pro Corinthians, e aí a gente acabou perdendo de 2-0 lá dentro da arena, que é um placar que eu acho que também não é com 50 mil pessoas. Depois a gente vem no Brasileiro e joga dentro de casa os jogos decisivos. Acho que a gente ganhou do Palmeiras aqui, vamos supor um jogo decisivo contra o Palmeiras aqui na arena. No Brasileiro, no Paulista talvez também perdemos, mas foi em Jaú também, então jogamos fora em Jaú, acabamos perdendo de 3-2.
Depois a gente vem às quartas de final do Brasileiro, a gente empata em 1-1 contra o Inter fora, que não jogou um resultado ruim. Depois a gente vem em casa, ganha de 2-0 do Inter, certo? Vamos para a semifinal jogando fora de casa, a gente toma uma virada de 2-1, onde o rendimento do time, na minha opinião, a gente acabou tomando um gol, um contra-ataque, uma bola parada do São Paulo, que foi de escanteio, a gente acabou tomando um 2-1 lá. Depois a gente vem jogar aqui contra o São Paulo, que eu acho que o começo do primeiro tempo também não foi muito bom. E depois a gente tomou as rédeas do jogo e o São Paulo ficou extremamente baixo, defensivo, colocando 10 atrás da linha da bola na intermediária. E a gente conseguiu ganhar o jogo, né? Porque não sei, faz mais de um ano que a gente não perde aqui na Arena, se não me engano. E depois a gente vai para os pênaltis, porque são duas equipes dificílimas, né? Não tem como falar. E agora a gente vem para um jogo aqui em casa, de semifinal de Paulista, onde talvez o início do jogo também não foi muito bom, mas a gente também estava com ações de atacar dentro das nossas propostas, tanto que a gente conseguiu fazer 1-0. E a gente empata 1-1 com uma jogadora a menos. Bom, esse é o histórico que eu lembro de jogos aqui no Brasil, dentro de casa e fora de casa. Então, acho que dentro do compilado, para quem chegou aqui ao tempo que eu cheguei e já está disputando essas competições, eu vejo que às vezes há uma oscilação, mas também vejo quanto isso impacta tanto. Estou tentando pensar assim, porque foi uma pergunta legal, mas que tem que fazer uma retrospectiva para eu poder responder. Então, e aí o segmento da resposta da pergunta é? Com relação ao empate que teve aqui contra o Palmeiras, em casa, e agora tendo a decisão com o mando do adversário, pode ser um fator prejudicial ao clube? A equipe, aliás. Tendo em vista que o Palmeiras dificilmente mantém um mando no campo fixo. Sob esse ponto de vista eu entendi. Como ele não tem um ponto fixo, né, para ele jogar dentro de casa e fora de casa, concordo. Eu acho que nesse sentido pode ser sim que ele tenha uma situação de estar jogando no Allianz Arena como se ele estivesse jogando, porque ele não tem um lugar fixo como nós temos dentro de casa, né? Talvez isso possa ter alguma questão, mas que a gente na realidade vai sentir somente lá na hora mesmo. Agora a última pergunta do Davi é com relação a Micaele, né? Surgem várias opções no banco de reservas. Uma dúvida que vários torcedores nos questionam como imprensa é o uso da Sochor. Como você avalia o ano dela, que sofreu com algumas lesões e também outros fatores pessoais? Tem chance de termos ela em campo no próximo sábado? Bom jogo a todas e que venha a classificação. Bom, todas que eu levo para o jogo, a intenção é sim de utilizá-las, claro que sim, né? Até eu tinha uma estratégia nesse jogo da primeira semifinal, infelizmente por causa de uma jogadora ter saído, a minha estratégia mudou totalmente. E eu faço estratégias antes do jogo de estar perdendo, de estar ganhando, de estar com uma a menos, de estar com uma a mais. Se a Sochor estiver entre as convocadas, com certeza absoluta, ela vai ter chances de jogar como qualquer outra jogadora. A Sochor esse ano, ela infelizmente ano passado, ela terminou um pouquinho com algumas lesões crônicas, né, que ela teve. A gente não levou ela para a Ladies Cup no final do ano passado, se vocês se recordam, para poupar ela, para ela treinar separado, para ela fazer um reforço muscular, para ela estar muito bem no começo do ano. Só que no começo do ano ela sentiu um pouquinho também essa questão. E aí ela tem dentro do nosso time, na Supercopa ela acabou tendo um pouco menos de minutagem, mas ela teve 67 minutos, né? No Brasileiro ela teve 612 minutos. Ela jogou praticamente ou de titular ou entrou em muitos jogos, tem 4 gols no ano, né? O que ela talvez tenha menos minutagem foi realmente no Paulista, que foi, infelizmente, num processo que ela estava tendo pessoal. Assim, eu sei que a Sochor é uma jogadora que tem um apreço à torcida aqui muito grande, e principalmente por conta depois das Libertadores de não levá-la. Tem outras questões aqui que eu tenho que respeitar a atleta. Eu prezo muito pelo cuidado da atleta, assim, sabe?
A minha relação com a Sochora não é boa, ela é ótima. É uma menina que eu levo pra minha vida, assim, porque ela as conversas que a gente tem é muito verdadeira e muito direta, assim. Minha relação com ela é muito verdadeira, assim, sabe? Além de ser uma ótima jogadora, é uma menina espetacular. Eu acho que, infelizmente, a questão que ela teve de vida, que eu também não quero entrar muito no sentido, eu acho que, às vezes, quem não está dentro do nosso lugar, que nem eu estou e ela está aqui, quando ela teve as questões pessoais dela, eu era extremamente conservadora em colocá-la para jogar, e eu falava para ela: você vem jogar, você vai voltar a treinar quando você quiser, quando você estiver bem, e eu vou colocar você no jogo quando você também estiver bem. E jogue, só jogue futebol, retome o seu melhor, né? A minha maior preocupação com a Sochora é retomar o melhor dela. Então, é claro que essa situação que aconteceu acabou impactando um pouco mais dela desempenhar no Paulista e daí estar um pouco mais apta para uma lista de Libertadores. E ela é muito consciente disso, ela sabe muito disso. E exercer qualquer pressão numa atleta que passou o que ela passou e ter retomado o futebol, voltado a jogar, não é para qualquer um. Eu já passei a situação que ela passou de vida. Não é fácil uma atleta passar o que ela passou e ainda voltar a retomar. Então, ela é uma menina que é muito querida aqui por todo mundo aqui no time, e a gente sabe o quanto ela tem potencial para nos ajudar também. Exercer qualquer tipo de pressão para uma atleta que passou o que ela passou, ou de cobrança, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho totalmente que não é saudável assim. Mas hoje eu acho que ela já está bem melhor do que ela esteve há 2 meses atrás, está retomando a sua confiança. Tá treinando bem, tá voltando bem. Até conversei com ela essa semana, tudo. Então, assim, é claro que eu primeiro vou olhar o ser humano, antes de qualquer coisa. As pessoas podem achar o que elas quiserem, podem ter decisões, assim, pensamento do que elas quiserem. Mas eu sempre vou priorizar o ser humano. E ela estando bem, volta o melhor dela como atleta. E ela está começando a retomar o melhor dela como atleta. Então, com certeza, se eu tenho uma Sochor que já jogou contra o Palmeiras, que sabe que é o time do Palmeiras, eu vou utilizar com toda certeza. Desta